E quem está conosco aqui em nossos estúdios também é a Carolina Marrone. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, Tony. Bom dia, Oi, Marquinho. Tudo bem? Bom dia. Mais uma terça-feira para discutirmos um assunto interessante e legal? Com certeza, né? Eu acho que a gente tenta sempre trazer algum tema do mês ou que esteja próximo, né? E a gente teve agora o Dia da Conscientização Negra, foi sábado. Foi sábado passado. Né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso. Eu nunca me atrevi a falar disso, porque eu não me sinto uma pessoa, como que eu vou dizer, uma autoridade no tema. Mas eu acho que eu tomei esse atrevimento, vamos dizer assim, porque eu acho que é um assunto que é importante e vale a pena a gente pensar. Com certeza. Né? Eu acho que a gente podia começar a falar um pouquinho sobre antirracismo, né? Porque quando a gente fala de antirracismo, eu não estou falando apenas do negro. Estou falando do negro, do indígena, do não branco, das pessoas que não pertencem, né, ao que a gente entende pelo branco. E o quanto isso tem um impacto na vida de todo mundo, e principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade múltipla, que foi formada a partir de diferentes povos, né? E eu acho que quando a gente pensa em antirracismo, a gente realmente tem que pensar em o que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto instituição, porque às vezes a gente está falando de uma escola ou, ou da religião, né? O que a gente pode estar pensando e fazendo para mudar isso, para reduzir esse viés que a gente tem, que é o viés do enxergar o outro de uma maneira diferente da nossa, mas não é de uma maneira positiva, né? A gente acaba colocando essas pessoas numa posição inferior, numa posição como se elas fossem menos, né? E eu vejo o Dia da Consciência Negra como um dia em que as pessoas da conscientização, né, como se fosse um dia assim, olha, hoje é o dia da gente parar e pensar um pouco sobre o que a gente, quem somos nós? Como nós contribuímos? Qual é a nossa história? Qual é a nossa cultura? O que a gente precisa? Porque até então, a gente tem uma sociedade que foi por muito tempo escravagista e que deixou de ser escravagista, né? Deixou de ter escravos, mas continuou sendo alimentada por ideias dessa época, né? E a gente replica palavras da época, expressões, piadinhas, a gente tem preconceito com a questão religiosa, a gente vê preconceito, por exemplo, em ambiente escolar com crianças, né? Então é algo que é tão grande que a gente precisa de muito tempo para falar, né? Mas eu acho que, como eu sou psicóloga, eu queria falar um pouquinho das crianças, né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho no ambiente. Então, as crianças saem da família e vão para o ambiente escolar. Né? Mesmo dentro da família, e mesmo que seja uma família toda constituída por pessoas que têm uma história ou que estão inseridas, né, como que eu vou dizer? Nesse movimento, né, da negritude, ela ainda se sente diferente. Porque ela, como eu disse, a gente está inserido num universo que foi construído pelo viés do branco, principalmente do branco lá da Europa, né? Tanto que a Europa está no centro do mundo. Quando você vê o mapa mundi, onde que está a Europa? No centro. Onde estão os países desenvolvidos? Em cima. Em cima. Se a gente é redondo, tem em cima e embaixo? Exatamente. Né? Tem centro? Não tem. Então, a África poderia ser o centro, se eu quisesse. Depende da perspectiva que eu olho. Como a gente tem uma sociedade que foi constituída a partir desse viés da cultura branca europeia, a gente enxerga o mundo assim, né? Tendo essa visão eurocentrista, então do mundo a partir da Europa, né? Da cultura europeia. E aí, isso não é diferente para essas crianças que nascem, né, nesse contexto de uma família negra, por exemplo, e vão para uma escola que vem numa sociedade que também foi forjada nesse sistema branco. Aí você chega na escola, o que a gente vê muito? A gente vê uma tolerância maior com relação às crianças brancas, uma aceitação maior. Então a gente tem conceitos, tem estereótipos que são criados, né? Então, não tem jeito.
Esse aí, ai, a família, um termo que eu odeio, é desestruturada. A família é desestruturada. O que é uma família desestruturada? Eu não sei o que é uma família desestruturada. Ah, é uma família que não tem o pai e a mãe junto. Calma aí. Quem disse que uma família para funcionar tem que ter pai e mãe? Tem muita família que tem pai e mãe e não funciona. Ah, é verdade. Então, uma família que tem um pai ou uma mãe que são violentos é uma família desestruturada. Tá bom. Até concordo que é uma família disfuncional. Mas eu não digo desestruturada. Acho que a gente tem que repensar isso. E aí a gente pensa que essa criança que é negra, e se ela sair de uma classe social mais baixa, isso fica ainda pior, porque aí eu tenho somado, né, uma questão de classe social, um preconceito de classe social, de classe, e um preconceito racial, e isso fica gritante. Né? É desesperador quando a gente para olhar e ver assim, gente, no dia de hoje, a gente tem replicada a ideia de que o negro ou o filho, né, de alguém que é declarado negro tem menos valor, ou dá mais problema, ou produz menos do que uma outra criança. Né? Eu acho isso um absurdo. E aí, isso não serve, assim, como a gente vai falar que isso não afeta a saúde mental dessa criança? Como que a gente vai dizer que essa criança não tem problema de autoestima? Esses dias eu atendi uma criança e ela falou pra mim da boquinha dela. Uma outra criança atacou ela, assim, verbalmente, né? E falou pra ela assim, você é beiçuda e você é preta. E a hora que eu falei que ela era, eu falei pra ela, mas você é preta. Ela me olhou, tipo assim, como assim? Né? Como você tem coragem de me dizer isso? Né? Mas eu falei pra ela, mas isso é uma característica sua. Exato. Ainda eu brinquei com ela, falei assim, e eu sou cor de buraco de cerca. Falei, porque eu não sou nem branca, nem preta. Eu falei, eu tô ali no meio do caminho, né? Cafuço. Exatamente. Eu tô no meio do caminho, falei pra ela. Falei, e sua boca é muito bonita. Ainda eu mostrei a boca da Angelina Jolie pra ela, sabe? Falei, olha a boca da Angelina Jolie. Falei, sabe quantas pessoas queriam ter a sua boca? Né? Mas percebe como vem? Uma criança falou pra outra criança. Como se essa, por ter a boca, né, um pouco mais carnuda, ou por ter a pele negra, preta, né? Fosse menos. Você tocou no assunto aí que eu me policio bastante quando eu vou fazer algum comentário. Inclusive, recentemente, no meu Facebook, eu fiz no sábado, né, em alusão, né, à data, né, ao Dia da Consciência Negra, dizendo que eu tenho muitos amigos, sempre os considerei com muito respeito, também fui muito tratado com muito respeito. Inclusive, tem uma sogra que tem todas as características negras, Dona Tereza, que me deu... né, uma mulher maravilhosa, né, sua filha, né, minha esposa. E eu olhando às vezes, né, para uma pessoa negra, você vê uma certa diferença, sim, mas uma diferença bonita, uma certa beleza, né? E porque nós somos a gente tem que tocar nesse assunto, sim. Nós somos de uma geração que assistiu um certo esvaziamento, né, negativo da palavra negro. Então a gente tem que muito pensar no termo que você está ali querendo passar, se você vai falar se é negro ou preto. Porque às vezes a pessoa acaba assim, né? Infelizmente... se ofendendo, né? Levando para um lado que o cara é racista. Então isso é um problema muito sério que eu percebo, entendeu? Sim, e eu acho que é um cuidado que a gente... assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Mas eu acho que vai além, sabe? Porque muitas vezes a gente tá tão enraizado, né, no hábito de linguagem, né, nos costumes, que a gente não percebe. Hoje, por exemplo, né, eu tava ouvindo mais algumas coisas para trazer para vocês, e uma das coisas que eu ouvi foi sobre o termo esclarecer. Né? Que esclarecer vem de deixar claro. Né? Deixar claro tem a ver com a questão do embranquecimento. Né? Assim como termos como a situação. Quantas vezes a gente não falou, a situação tá preta, hein? Né? Então, a situação tá preta. Eu nunca tinha parado para pensar que isso poderia fazer menção, né, ao negro. E faz. Assim como eu nunca parei para pensar que esclarecer podia estar relacionado ao branco, como denegrir, né?
Poderia também... O denegrir eu já sei há mais tempo. Mas quantas vezes eu não usei essa palavra? Quantas e quantas vezes? E para mim não tinha esse peso. Mas quem faz parte do movimento... e eu acho que trazer isso cada vez mais para a discussão é interessante. Porque a gente vai... A ideia de tomar consciência. Agora, o que a gente poderia levar aos nossos ouvintes, principalmente as pessoas que fazem parte da raça negra ou preta, é saber qual a nomeação que ela nomeação não, ela prefere o preto ou o negro? Porque o negro já vem lá de trás, né, de uma raiz, né? Eu, particularmente, eu acho que... Eu entendo, assim, eu não sei muito bem a diferença, tá? Vou ser bem sincera. Mas, assim, eu entendo que a gente fala que a pessoa é preta com relação à cor, né? Então, não existe cor negra, existe cor preta. Sim. Negro, eu tô falando de uma cultura, né? Que é uma cultura de pessoas que vieram de determinada parte, que trouxeram, então assim, e que contribuíram principalmente para nossa formação enquanto cultura, né? Eu acho que a gente, enquanto brasileiro, deveria parar para pensar e até, por uma questão de vergonha, começar a abordar esse tema de uma maneira diferente, né? A gente fala muito das cotas. A favor de cota, contra cota, por que oferecer cota para negro, né? Gente, eu acho que assim, vai muito além da cota, né? A nossa retratação com essa população, ela precisa sim acontecer, porque em algum momento eles foram retirados de maneira violenta de um espaço em que eles tinham uma cultura, em que eles tinham saberes, né? Em que eles tinham uma organização social e política, né? Em que eles foram, assim, privados e roubados da dignidade deles. Então, em algum momento, a gente, enquanto sociedade, e não só brasileira, mas eu acho que isso em todos os países que, de alguma maneira, tiveram a escravidão, né? A gente precisa parar para fazer uma retratação, né? Não é justo. Imaginem vocês serem retirados da sua família, retirados da sua casa, da sua cultura, colocados num outro país, né, com uma cultura diferente, em que você é criticado, em que você é visto como animal, em que você é colocado sob condições subhumanas. E o pior, depois que passa a escravidão, você ainda é apontado como inferior, como um problema social, como muitas vezes a gente vê com uma questão que, não, ali é bandido, né? Ali é problema. Acho que está na hora da gente rever isso, né? Já passou da hora da gente fazer isso. São mais de 400 anos desde que começou a escravidão no nosso país e a gente precisa parar para olhar um pouquinho com cuidado para isso e para o que a gente tem replicado, né? Então, quando a gente fala de antirracismo, é assim, o que a gente tem feito no nosso dia a dia que contribui para não acabar com isso? E parar de fazer. Podemos dizer também, Carol, que antigamente a pessoa negra, preta, sofria a escravidão, sofria com os maus tratos e hoje, na atualidade, as nossas crianças sofrem com problemas psicológicos, com medo, com vergonha, por causa de toda essa história de mais de 400 anos. Pois é, e imagina o seguinte, eles têm vergonha, eles têm problema de autoestima. Pera lá, quem foi lá buscar essas pessoas? Quem tinha que se envergonhar? Né? Quem tinha que se envergonhar por roubar vidas? Por colocar pessoas em situações que não são humanas? Né? Acho que são as pessoas que de alguma maneira roubaram esse direito, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Então assim, enquanto não especialista, enquanto não autoridade, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, por que é que a gente ainda tem tantas pessoas, né, pardas e negras vivendo em condições de periferia, em condições de exclusão, em trabalhos que são menos valorizados, né? Por que a gente ainda paga menos pro negro, né? E aí vai no movimento. Agora eu fico imaginando, né? Uma mulher negra e pobre. Olha quantas condições juntas a gente tem, né? Pra gente pensar em exclusão.
Então, uma criança, uma menina negra e pobre. Como ela é vista? Como ela é tratada? Quantas vezes a gente viu a mulher negra, o que a gente antigamente chamava de mulata também, né? Que hoje em dia a gente não usa mais esse termo, porque esse termo ele tem uma conotação ruim, né? E quantas vezes a gente viu essas pessoas estarem associadas à parte sexual, a uma hipersexualidade que não era verdade, como se essas pessoas fossem, como se essas mulheres fossem um objeto para servir à vontade dos homens. E a gente viu isso acontecer, né? As próprias globelezas eram mulatas. E replicavam essa ideia de um objeto de desejo, um objeto sexual, de satisfação, né? Então, assim, sim, são bonitas, sim, são tão desejáveis quanto qualquer outra mulher, né? Mas elas são muito mais do que desejáveis. São pessoas que podem contribuir e podem estar em espaços de resistência, em espaços de criação, em espaços de transformação. E a gente precisa só dar o espaço para essas pessoas, de fato, brilharem. Brilharem e mostrar isso, né? Gente, Capivari tinha a divisão da praça. Vocês querem coisa pior do que isso? Divisão de clube. Exatamente. E não faz tanto tempo. É isso que eu ia falar, não faz tanto tempo não. Época que eu comecei a sair de casa, tava começando, acho que eu tinha meus 15 anos, tava começando a não existir mais esse tipo de preconceito. Olha que loucura. E aí a gente fala que não tem preconceito no Brasil, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, gente? Vamos sim, Carol. Muito obrigado por trazer um tema tão importante e uma excelente semana para você. Para vocês também, gente. Obrigada, viu? Valeu.